Olá, seja muito bem-vindo ao Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com Esdras Moreira, CEO da Introduce. Também o Maurício Jimenez, diretor comercial, e o Brian Poloni, diretor de tecnologia. Esdras, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado. Maurício, muito obrigado pela gentileza. Olá, Daniel. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Brian, da mesma forma, agradeço sua gentileza em nos atender. Olá, Daniel. Obrigado pelo convite. Legal, muitos assuntos para tratarmos nessa edição do Empresários de Sucesso. De antemão, agradeço a gentileza de vocês. E para começar o nosso bate-papo, Esdras, eu gostaria justamente que você explicasse para o nosso público um pouco da criação da empresa, a Introduce. Quando foi que vocês tiveram esse insight de criar o projeto? Bom, Daniel, a Introduce ela surgiu de um ideal comum, né, entre seus fundadores. Então, o Esdras, o Brian e o Maurício, a gente nos chama aqui do time do bem, né, de conectar empresários ao conceito da tecnologia como uma estratégia para suas empresas, né? Entendendo que o cenário iria mudar, que a transformação digital iria impactar os negócios, que a globalização iria trazer mudanças, né? Que o uso das tecnologias podem criar diferenciais para os negócios. A gente trouxe a Introduz para o mercado, então, desde 2013, né? E hoje a gente cria estratégia para os negócios se modernizarem, para evoluírem em seus mercados, né? E a gente faz isso na Introduce hoje, conectando pessoas e construindo histórias. Legal, agora eu passo para o Maurício. Maurício, conta para o nosso público o quanto esse serviço, esse trabalho de vocês acaba impactando positivamente no dia a dia das empresas e dos empreendedores. Qual é a diferença que a Introduz faz na vida das empresas e empresários? Muito bem, Daniel. A gente tem percebido, então, que as empresas têm passado por diversos desafios. Os times de tecnologia estão ficando cada vez menores e o conhecimento referente às principais tecnologias tem ficado cada vez mais escasso. E a necessidade, então, né, da inclusão tecnológica nos negócios tem ficado cada vez maior. E quais são esses desafios que a gente tem percebido, né? Desde do contexto da empresa, migrar os seus serviços para uma nuvem, principalmente os que aceleram a comunicação, que aceleram a colaboração, a comunicação e a colaboração das suas equipes, cuidar de um parque de ativos de tecnologia, sejam eles os seus computadores, os seus servidores, ou até mesmo dos seus dispositivos móveis, atender requisitos de segurança da informação, e agora, né, nos dias atuais, principalmente com a LGPD, atender aos requisitos de privacidade de dados. Importante também ressaltar a digitalização dos seus processos, a capacitação dos seus times, frente às inovações e fazendo as suas transformações digitais internas, criando aí uma grande oportunidade que é um diferencial ao cliente utilizando tecnologia. Legal, obrigado, Maurício. Eu passo para o Esdras, porque falando em diferencial mencionado pelo Maurício, Esdras, eu gostaria que você contasse, se é que você pode revelar isso, se existe uma fórmula para você conseguir prosperar nessa área de tecnologia. Qual é o segredo do sucesso? E aí eu emendo com a questão, qual é o grande diferencial da Introduce? Bom, vamos pensar assim, a área de tecnologia ela é muito grande, né? O que se faz necessário é a gente ter muito conhecimento, pois envolve a tecnologia em si, mas também o que a tecnologia faz nos setores, né, nos negócios. Então, um dos diferenciais da Introduce é a especialidade que o time todo tem, né, e a forma como a gente se renova, a forma como a gente, digamos, está em constante busca de conhecimento. Outra é o respaldo de parceiros globais que a gente tem, que é a Microsoft, o Google, a Amazon, a DNA-Sec, a Sophos, a Prively, a OneTrust, né? E eles atuam juntamente hoje com a gente em projetos, né? E ainda o nosso processo também é um diferencial, pois ele foi criado e pensado para uma constante evolução do cliente e também da gente, né? Quando um cliente se torna um parceiro da Introduce, nós temos todo um plano, né, que trabalha diversas temáticas de tecnologia no contexto do negócio daquele cliente. Legal, perfeito. Agora eu passo para o Maurício, porque vocês sempre falam muito sobre segurança, a importância
de utilizar a nuvem nesse processo e também sobre transformação. Eu gostaria de entender mais do business da Introduce. Gostaria que você explicasse o serviço de segurança da informação da empresa. Explica para a gente, por favor, Maurício. Muito bem, então, Daniel. Quanto ao contexto de segurança da informação, eu vou construir aqui para ficar bem claro 3 visões. Do ponto de vista de segurança da informação a dados, do contexto de dispositivos e do contexto de privacidade, tá? Aqui na Introduce, a gente trabalha muito forte essa integração das tecnologias aos processos de uma política de segurança da informação, a famosa PSI. Voltado tudo isso à garantia de integridade, disponibilidade e confidencialidade dos processos e também dos dados dos negócios, né? Aqui na Introduce a gente entrega como serviço gerenciado soluções que apoiam as empresas, né, os nossos clientes na jornada de segurança, seja elas como firewall, como antivírus, como endpoint, que é uma solução mais robusta de antivírus, soluções que previnam vazamento de dados, também conhecidos como a sigla DLP, conexões privadas e seguras para os ambientes remotos, que seja em nuvem ou seja fisicamente nas empresas, isso mais conhecido como VPNs, criptografias, análises de vulnerabilidades, pentests, que também é um tratamento de prevenção, né, contra ataques, planos de recuperação de desastres, apoiado às ferramentas e às tecnologias de backup. E quando eu falo de recuperação de desastre, Daniel, no contexto de tecnologia, por mais que pareça ou que soe como ao extremo aos negócios, eu falo da importância de conceber um plano de continuidade de negócios que venha a fazer sentido e que venha a apoiar, preocupando-se em reagir realmente e proceder diante de um problema, um incidente com os dados do negócio, ou com os sistemas, ou com as tecnologias, que possam impactar negativamente a operação e até mesmo a continuidade das atividades do negócio. Nesse sentido, a gente estrutura então um plano de recuperação de desastre. E no contexto, no ponto de vista de privacidade, perante a tudo isso que a gente falou, sabemos que existem, né, no mercado novas legislações que fazem parte da jornada da vida de qualquer negócio. E temos então a LGPD, que é a legislação que vem para regulamentar como deve ser o tratamento de dados pessoais no Brasil. Ela nasce pelo bem de todos os cidadãos, assim como nós, com o foco de proteger e de fiscalizar a forma na qual as empresas têm tratado e têm utilizado esses dados pessoais. Dados pessoais, Daniel, até para que fique claro entender, pode ser um nome, pode ser um CPF, pode ser um RG, pode ser um e-mail, dados que caracterizem um titular de dado, uma pessoa física. E a gente, então, falando disso, tem ajudado muito as empresas em suas jornadas de conformidade através de uma metodologia de segurança corporativa que abrange os pilares do contexto corporativo das empresas, o contexto jurídico, o contexto tecnológico, pessoas e processos. O foco da nossa metodologia é em privacidade de dados. Assim, a gente ajuda todos os negócios a identificarem onde estão os seus gaps, suas lacunas, seus riscos, as suas oportunidades, estruturando um plano de recomendação ou, entende-se também como as ações necessárias para construir uma base sólida de segurança da informação e evoluir a maturidade dos processos, das pessoas, das tecnologias e estando totalmente em conformidade com a lei, Daniel. Legal, muito obrigado, Maurício. Agora, Brian, me parece que muitas das soluções que hoje em dia a tecnologia da informação proporciona para os vários negócios acabam sendo formuladas e confeccionadas de maneira customizada, ou seja, sob encomenda para aquele tipo de negócio. Como a empresa oferece isso para aquele cliente em potencial? E como que a nuvem pode agregar nesse processo? Legal, maravilha. Eu vou puxar aqui também 3 visões, né, 3 pontos para a gente debater. E para começar, falar um pouquinho sobre a parte de colaboração, né, quando a gente lida com tudo isso. E é perceptível que existe uma necessidade de integração dentro de qualquer empresa, né, seja entre pessoas, entre times locais, times remotos, processos empresariais, né, gestão de tarefas, de projetos, enfim, até na própria organização pessoal.
E nisso tudo a gente acaba estruturando, né, algumas squads com conhecimentos variados e trazendo, então, algumas soluções que já levam uma experiência que permitem, além de, claro, o trabalho colaborativo, né, o trabalho de qualquer local, de qualquer lugar, né, aquela famosa expressão Anywhere Office, né, então a gente acaba com algumas soluções como o Microsoft 365, o Google Workspace, né, essas soluções já são provenientes também da nuvem em si, levando muitos benefícios para os clientes, né? E aí a gente começa a puxar, por exemplo, uma ferramenta para gerenciamento de projetos, né? Para manter tudo em ordem, tudo organizado, ferramentas para videoconferências, para ter uma construção de relacionamento tanto interno quanto externo com os clientes, né? Um chat para a empresa, então, para ter uma comunicação mais ágil, né? Para fazer tudo acontecer de uma forma mais rápida, uma revisão de documentos em tempo real, né? Para que facilite e reduza também atrasos e qualquer tempo, né, nas ações colaborativas, e um armazenamento em nuvem também com controle de versão para que a gente consiga manter a organização e o controle de tudo que estava ali em nossos documentos. E reparem que quando a gente tem um time colaborativo, a gente acaba criando uma corrente, né, que sempre aperfeiçoa todos os processos da empresa. E aí, claro, para a questão de atingimento de metas, isso acaba nos trazendo muito mais qualidade e eficiência, né? Todos saem ganhando. E aí, quando eu entro no segundo ponto, que seria a parte do cloud, onde que o cloud entra, né, Daniel? A gente, claro, não vai poder fugir de alguns tópicos como a computação em nuvem em si, né, a continuidade e a garantia de tudo isso que a gente vai ter em nuvem, mas também a personalização e desenvolvimento de aplicações. Né? Hoje nós temos grandes players por trás do sucesso dos nossos projetos, né, grandes parceiros aí como a AWS, né, a empresa Amazon, a Azure, da Microsoft, GCP, do Google, né? E quando a gente começa a olhar para esses projetos, a gente sempre procura inovar e atuar diretamente na necessidade do cliente. Né? A atuação e a implantação de recursos por meio de serviços, principalmente, eles acabam por nos permitir modular o sistema, a aplicação, o servidor, e aí fazendo com que a disponibilidade de tudo isso aumente. Né? E ao mesmo tempo que a gente vai trazer essa disponibilidade, a gente também permite uma escalabilidade de recursos, né, de uma forma totalmente transparente. Né? E aí, claro, já passou aquele tempo que era necessário a gente se preocupar com manutenção de um servidor, manutenção de algum equipamento interno, né, e com grandes custos para hospedar todas essas aplicações. E aí, claro, também puxando esse gancho da nuvem, né, a gente pode falar um pouquinho da questão de desenvolvimento de aplicações em si, né, que aí, claro, que no decorrer de tudo isso, muitas customizações elas são realizadas, né, muitas necessidades são encontradas, e então a gente entra com o nosso squad de desenvolvimento para tirar aquela ideia que o cliente tinha no papel, aquela necessidade, aquela demanda, né, e trabalhar sempre na resolução de algum problema latente que a gente tem encontrado em toda essa jornada que a gente tem com o cliente. Né? A gente está falando de softwares, aplicações que, novamente, né, levam a produtividade até a transformação digital. Né? E aí a gente sempre faz conjuntamente com essa squad, né, um desenvolvimento por demanda, por diferencial, mas realmente por competitividade de mercado. Como que a empresa acaba ajudando essas empresas a promover essa evolução tecnológica empresarial? Conta pra gente. Muito bem, concordo sim, e passa por isso, né? Mentalidade, atitude e operações nas empresas. A gente acredita também que a transformação ela vem de 3 pilares, né? Um primeiro sobre educação empresarial e das pessoas, sobre planejamento e sobre inovação. Então, veja, o Maurício falou muito sobre a segurança da informação. E o processo de segurança, ele trabalha muito a questão de repasse de conhecimento sobre as medidas de segurança daquela empresa, sobre o processo dela, sobre como eles vão cuidar da segurança na empresa, né? E aí veio a necessidade para a gente de estender para mais pessoas, para dar continuidade nesse processo de repasse de educação, e a gente lançou uma universidade corporativa, onde contempla, então, os treinamentos de segurança, também explora toda uma questão de desenvolvimento humano, profissional, onde a gente trouxe para a plataforma mais de 150 cursos, né, que contempla as áreas de vendas, de marketing, de liderança, de alguns frameworks de gestão. Também contempla uma parte de PDI, que é um processo de desenvolvimento individual das pessoas, dos colaboradores, né, trabalhando os feedbacks contínuos, e também contempla uma parte de digitalização forte do processo de recrutamento das empresas.
que aí qualifica e acelera todo o processo do RH. Falando da plataforma em si, ela traz toda a questão alinhada à LGPD também, né? O segundo pilar, né, sobre a transformação seria o planejamento. E na área de TI, engenharia, qualidade industrial, sempre foi trabalhado muito modelos, frameworks globais, né? E na área de TI a gente trabalha o COBIT, o WITE, o BPM para mapear processos e o PET, que é o planejamento estratégico de TI. E nesse é um ponto que a gente busca, através desses modelos, então, medir a maturidade daquele cliente, quanto ao uso das tecnologias, quanto ao repasse de conhecimento interno, enfim, como ele trata o processo daquela empresa, as fortalezas, os gargalos, né, as oportunidades de melhoria que se tem daquele setor, e aí se cria um plano estratégico, né, para seguir organizado a partir dali, então, né, e se fazendo, então, uma visão de um estado atual e um estado desejado ou recomendado, né, para ser trabalhado daquele ponto em diante, né, e a gente faz isso numa sequência de uma gestão de mudança guiada, né, a gente guia esse processo junto com o cliente. E, para fechar, o terceiro pilar seria, então, a inovação, né, a gente precisa estudar ela profundamente e nisso a gente trabalha uma grande imersão, a gente trabalha uma imersão sobre transformação digital nos clientes, e aí a gente vai puxar, vai elencar, levantar a discussão sobre os 7 pilares da transformação digital, que são tecnologia, processos, modelo de negócio, geração de valor, as pessoas, né, como humanidade, enfim, inovação em si e clientes, como o cliente usa aquela tua empresa, aquela tua solução. E a gente aprendeu isso trabalhando com startups, com parceiros, com consultorias aplicadas, com estudos da nossa equipe, né, enfim, desenhamos toda essa imersão e hoje a gente trabalha nos clientes. E depois disso, então, se faz esse planejamento estratégico e depois se toca, né, se guia essa jornada de evolução com o cliente, então trazendo a nossa expertise e aplicações. Legal, excelente. Agora, Brian, muitas pessoas empreendem, crescem, prosperam, mas talvez naquele modo tradicional, até meio arcaico. E dificilmente essa pessoa se rende aos modelos mais modernos de gestão, aos dispositivos digitais e acabam tendo muita dificuldade quando alguém faz esse tipo de proposta. Justamente para esse tipo de empreendedor que ainda administra o seu negócio parecendo que está nos anos 70 ou 80, old school total, o que você tem a dizer para esse empresário empreendedor? Legal. Não é surpresa que o mundo empresarial ele tem passado por várias transformações, né? E muitas delas, claro, decorrentes de movimentos naturais, tanto de ciclo econômicos, né, como novos segmentos de mercado que estão sempre surgindo. Então a gente vê muito novos modelos de negócio e aí dá para puxar bem aquele modelo das startups, né? E principalmente os avanços tecnológicos que hoje já estão ao alcance de todos, né? E alguns fatores eles são, portanto, o caminho para que o negócio prospere em todo esse cenário. A gente pode puxar a capacidade de se adaptar, agilidade, planejamento voltado para as tendências, né, e até estratégias de gestão para viabilizar qualquer tipo de meta que esteja estipulada. O nosso Hub de Inovação, né, por exemplo, ele traz toda essa cultura de gestão com diversas mentorias especializadas, principalmente na nova economia, né, e ao mesmo tempo, o nosso Lab ele traz a fábrica de startups, né, que permitem, então, a criação de novos negócios que chegam através das necessidades mais latentes do mercado. E como dica, que a gente pode dizer que estude, se atualize, inove, né, não tenha o medo de arriscar. Hoje nós temos conteúdo aí por todos os locais da internet, então para a gente buscar qualquer tipo de conhecimento é algo muito simples, né, e claro, se você não fizer isso hoje, alguém vai estar fazendo no seu lugar, né, até tem uma frase que nós três falamos bastante, que não é o maior que engole o menor, mas sim o mais rápido que acaba ultrapassando o mais lento, né? Esdras, vamos falar um pouquinho de futuro agora? Quais são as novidades que a empresa pretende oferecer para o público, para os clientes no biênio 21-22? O que vem por aí? Novidades, projetos de expansão? Adianta alguma coisa para o nosso público, por favor. Muito bem, essa é uma parte que a gente gosta, né, de estar à frente e também preparado para as mudanças, né? Através do nosso Introduce Labs, como o Brian comentou, a gente estuda as necessidades do nosso cliente
e dos mercados que a gente pode impactar. Nesse ano a gente tem reforçado cada vez mais aqui o lançamento então da nossa universidade corporativa. Um diferencial dela é que ela é white label, ou seja, um cliente pode usar totalmente com a bandeira dele, né, com a marca dele e proporcionar isso para a rede de relacionamento deles, né, interna ou externa. Também a gente tem lançado hoje uma spin-off da Introduce, que a gente vai abrir um setor que é um NOC, é um Network Operation Center, onde a gente vai cuidar, digamos, de forma ativa, né, proativa e ativa, do setor de rede, data center dos clientes, né, e também reforçando, né, a nossa metodologia como um todo da LGPD, de mais compliances, enfim, que trazem essa aderência de conformidades, né. E não para por aí, a gente também tem desenvolvido, tem testado algumas coisas, algumas aplicações no nosso Labs, e logo, logo o mercado vai poder se beneficiar dessas novidades. Legal, Esdras. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo seu trabalho, desejo sorte e sucesso. Até a próxima. Obrigado, Daniel. Até a próxima. Maurício, muito obrigado pela gentileza. Foi um prazer imenso, Daniel. Até a próxima. Legal, Brian. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Daniel. Obrigado a todos. Legal, eu conversei com o Esdras Moreira, CEO, Maurício Gimenez, diretor comercial, e o Brian Poloni, diretor de tecnologia da Introduce. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.